Alô, amigos da Web TV Irati. Mais uma semana, mais um programa. E nós vamos dar continuidade a um assunto que abordamos no programa passado. Ou seja, falávamos naquela oportunidade sobre a posse, sobre a eleição, enfim, sobre todo o processo que acabou culminando com a posse dos novos conselheiros tutelares. O que isso tem a ver com a nossa sociedade iratiense? Tudo a ver. Porque estamos falando de violência contra a criança, porque nós estamos falando de direitos violados não apenas das crianças e dos adolescentes. Por que dizemos isso? Porque, felizmente, aqui no município de Irati, nós temos a rede de proteção, uma rede que tem buscado, via reuniões, envolvendo diversos segmentos organizados da nossa sociedade, dar encaminhamento aos casos de violência. E aí nos referimos, então, não apenas às crianças, aos adolescentes, mas como toda a rede trabalha, as questões que envolvem também os direitos violados da mulher, do idoso, do excepcional, enfim, os casos de violência que estão sendo registrados também aqui no município de Irati. Bem, hoje no programa tinha duas figuras que estão já há algum tempo extremamente comprometidas com esta área social. Ao meu lado direito, o Denis Musial, que vem trabalhando com toda a equipe aqui de Irati em diversos momentos, abordando essas questões que envolvem não só os casos de violência, mas os casos de capacitações, as reuniões que envolvem diversos segmentos e que tem, obviamente, cada um a sua responsabilidade no processo. Ao meu lado esquerdo, o Tiago Guarte, também envolvido com este setor, ele que inclusive recentemente participou do processo da eleição de conselheiro tutelar, é um dos suplentes e já está atuando aqui pelo município de Irati e que também participou de todo o processo da eleição dos novos conselheiros tutelares. E não só isso, né, Tiago, mas também trabalhou junto com o Denis, e vamos falar sobre isso a partir desse momento, em uma cartilha extremamente importante para a nossa sociedade. Isso mesmo? É a Web TV Irati. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Obrigado. A gente, então, a questão da cartilha, eu assumi a mediação da rede de proteção no mês de outubro, e a cartilha ela já estava sendo construída, né? Ela já vinha sendo construída desde o mês de junho, no segundo semestre do ano. E a cartilha ela é extremamente importante para nós da rede, porque ela é um meio de comunicação da rede com a população que vai utilizar todos os serviços, todos os integrantes da rede de proteção. E é uma forma da gente divulgar quais são as ações que a rede tem e como que as pessoas, quem procurar, caso seja violado um direito delas. Então, a cartilha ela traz os fluxos de atendimento, então se a pessoa tiver qualquer dúvida de quem procurar, ela vai lá no fluxo, ela tem já especificado o que cada órgão do município faz, se procura a Secretaria de Saúde, se é a Secretaria de Assistência, se é o Ministério Público, quais são os serviços fora do Executivo também que estão sendo prestados, que nem das universidades, a cartilha traz o serviço do NEDIG, lá da Unicentro, e ela é importante nesse sentido. Então, foi uma grande conquista a gente conseguir fazer essas 2.000 tiragens nessa primeira edição da cartilha. Para esse ano a gente quer fazer mais, quer aprimorar a cartilha até com os novos serviços que vão ser prestados durante esse ano e daí também com o apoio de outras secretarias. Tá certo. Ao nosso lado direito aqui está o Denis que participou inclusive da posse também dos conselheiros, esteve fazendo o cerimonial, exemplo de outros eventos também, né, Denis? E no dia 10 de janeiro, durante a posse, também o lançamento dessa cartilha. Como surgiu a ideia para a formatação dessa cartilha para que a sociedade tivesse conhecimento dos seus direitos, seus deveres e a maneira de participar desse processo? Eu acho que primeiro a gente tem que agradecer, né, a abertura desse espaço, né, para que a gente possa falar um pouco, né, também sobre essa cartilha, né, que foi bem importante, né, pro município, né, está sendo um momento bem histórico, né, para o município, né, a construção dessa cartilha, porque de alguma forma, então, ela vem trazer, né, todo um guia de serviços aí, todos os serviços, né, ofertados aí tanto no âmbito municipal, também os do estado que estão presentes aqui no município, né,
para a garantia, né, dos direitos, né? Ela surgiu já também com a necessidade, então, porque de tentar estabelecer uma conexão, né, e uma interseção e até tentar fortalecer também esse diálogo entre as políticas públicas, né, e tentar alinhar também o que é competência, né, de cada política pública, né. Então, ela foi feito um amplo debate, né, com todos os serviços, né, aqui do município, tanto Poder Judiciário, Ministério Público, os órgãos de segurança pública, Sistema de Justiça, os órgãos do município, do Estado, né, que foi construído, daí foi alinhado, né, esses fluxos de atendimento, né, para situações de violação de direito, né, porque como ela vai ser acessível para qualquer cidadão aqui do município, né, então qualquer um que tenha conhecimento de algum caso, a cartilha ela já vem para facilitar o caminho mesmo que deve ser percorrido, né, que esse cidadão onde ele deve buscar para garantir, né, os direitos dessas pessoas que estão em situação de violação. Tá certo, Denis, a gente observa assim a tua participação, do Tiago e tantos outros técnicos, vários profissionais comprometidos com essa questão social aqui em Irati, e há uma preocupação no que tange às denúncias e, obviamente, os encaminhamentos. Vocês dois percebem que a população tem interesse nessas questões que envolvem violação de direitos ou não? O que eu acho que o que é necessário colocar, assim, que eu acho que se precisa ampliar as ações de sensibilização, né, para a sociedade, né, para mostrar também, assim, como é importante também elas participarem desse processo de participação popular, né, até para a construção desses processos, para que façam também as notificações, as denúncias, né? Então essa é a ideia, né? Para que tentar sensibilizar as ações, não tentar focar só fazer em ações isoladas, né? Eu acho que pensar também nesse público de como atingir, né, toda essa população para que elas possam se sensibilizar, né, e participar também desse processo, né? Tá certo. Tiago, nós observamos não apenas na posse dos novos conselheiros tutelares aqui de Irati, mas também em muitos outros momentos a presença de representantes do Poder Judiciário, né, da Promotoria Pública. Na posse dos conselheiros estava lá a pessoal da delegacia e de outros órgãos representativos. Isso significa na prática que a nossa rede aqui em Irati ela vai gradativamente se consolidando? Exatamente. A rede ela vem crescendo. Nas últimas reuniões ela tem aumentado o número de participantes, a adesão de alguns órgãos, até pelo reordenamento da rede, que até então atendia só crianças e passou a atender outros públicos. Então a gente conseguiu trazer outras entidades. Agora a gente está trabalhando com questões, por exemplo, para trazer, se a gente vai tratar da violência do idoso, nada mais justo que a gente traga o pessoal da instituição de longa permanência dos idosos também para o debate. Vamos falar do público de pessoas com deficiência, trazer a PAI para o debate. Então, o nosso objetivo é ampliar cada vez mais, mas ela já está evoluindo bastante nessa questão. As reuniões agora de 2016 vão começar em fevereiro e a expectativa é bem grande para esse ano e para uma maior adesão dos órgãos. Tá certo. E a rede já tem aí toda uma programação para 2016. Você, inclusive, fazia algum comentário no último dia 10 de janeiro. E gostaria que você colocasse para a gente aí, especialmente para quem acompanha a Web TV Irati, já uma programação definida para este ano, que hora se inicia. Isso, então as ações da rede, as reuniões começam em fevereiro, né? Vai ser todo mês as reuniões, na terceira segunda-feira do mês, e as ações começam no mês de março. No mês de março, durante todo o mês, será feita ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. No mês de maio, em comemoração ao dia 18 de maio em especial, mas durante todo o mês, o enfrentamento às violências contra as crianças e adolescentes, que é o nosso foco, porque continua sendo prioridade na rede, que é o que diz a lei. Mas com todos os públicos sendo atendidos. No dia 15 de junho, faremos uma ação de enfrentamento às violências contra a pessoa idosa, que até a gente estava pesquisando e a gente não achou nenhuma ação até então que foi feita, uma ação grande
de algum órgão público. Então, a gente quer fazer durante esse ano para a pessoa idosa. E que, infelizmente, né, Tiago, são realidades nossas também aqui, né? Exatamente, e tem aumentado bastante. A gente tem recebido bastante casos de medida de proteção, até que o Ministério Público está abrindo em favor dos idosos, e tem aumentado bastante essa questão. No dia 28 de junho, a gente quer fazer uma ação de enfrentamento às violências para a população LGBT. Também vai ser a primeira do município, que até então não estava em discussão na pauta do município. No ano passado teve a primeira Assembleia Regional, já foi um grande avanço, mas a gente quer fazer uma ação também pela rede de proteção. Só aproveitando aqui a questão do público, que foi feito aquele encontro na Unicentro, um momento importante, ficou dentro da expectativa para vocês? Quais foram os resultados já verificados após aquele momento? Isso, então a nossa maior dificuldade daquele encontro é que a gente não tem um conselho para acompanhar as ações daquela conferência. Então, ano passado tiveram várias conferências e todas têm conselho, então tem como acompanhar e fiscalizar. Daquele encontro não tinha. Então, até foi uma discussão que a gente levou até para fazer agora, que a gente vai falar depois da Conferência de Direitos Humanos, que também não temos um conselho municipal. Então, a gente levou essa discussão com o prefeito e foi criado um grupo de trabalho que vai discutir as ações, até as questões as propostas que saíram da Conferência LGBT também vão ser trabalhadas pelo grupo de trabalho de direitos humanos. Denis, é um público que ainda sofre discriminação, sofre violência, sofre perseguição aqui em Irati? Na verdade, é bem evidente ainda, né, a situação de violações, né, de direitos envolvendo essa população, né, porque esse público ainda é muito invisível, né, até por políticas públicas, né, em relação ao Estado, né, e ao município, né. Até por... É uma política nova também, né? É uma política ainda que está em processo de consolidação, né? Eu acho que o primeiro passo mesmo é tentar estabelecer, né? Abrir esses espaços de discussão, né? Para que a gente possa até também fazer um mapeamento, né? Tentar identificar também essa população aqui no município, né? Para que a gente também ouça, né, as necessidades dessa população, quais situações de violações de direito, né, situações muitas vezes de estigma, preconceito que sobra, né, para tentar buscar estratégias, né, para implementar ações de sensibilização. Tá certo. Inclusive, né, Tiago, recentemente o Papa Francisco fez uma manifestação, ele foi até questionado e tal sobre a questão desse público, a questão da homossexualidade e tal. E ele fala da questão do direito, ele fala a questão do respeito, ele fala até da questão da fé, né? Ele mesmo diz, bom, se Deus não condena, quem sou eu para condenar, né? E se alguém busca Deus, acredita em Deus também, tem a sua experiência de fé, o que o torna diferente dos demais? Praticamente nada. Isso é verdade. E assim, a nossa grande dificuldade é que ele é um tabu para os órgãos públicos. Ninguém quer falar, ninguém quer mapear os casos de violência, não tem nenhuma instância em Irati que ouça esses casos de violência. Então a gente não sabe nem dizer se tem bastante casos de violência. A gente sabe alguns relatos e sabe que existe, mas não tem como a gente fazer esse mapeamento porque os órgãos não querem fazer esse mapeamento. Até porque eu acho que fazendo esse mapeamento e verificando que existe, eles vão ter que agir. Então, eles não querem fazer isso. Então, acho que agora a gente está dando o primeiro passo. A Assembleia foi um grande avanço. Essa ação da rede acho que vai ser também vai ajudar bastante. E, com certeza, o grupo de trabalho criado com essa competência também vai ajudar e vai avançar nessa política aqui no município. Tá certo. O primeiro encontro foi na Unicentro. A ideia de vocês é de seguir com a Unicentro, de repente expandir para outras instituições? É expandir, com certeza. Tanto é expandir para todas as ações aqui da rede. E dentro da rede a gente criou comissões e tem uma comissão que ficou responsável pela ação LGBT, que, se eu não me engano, é a Polícia Militar que ficou responsável. Então, acho que isso já demonstra um grande avanço. A gente conseguir trazer a polícia para o debate, para essa questão, é bem importante. Tá certo. Vamos seguir então com a programação. Isso, então, daí no dia 21 de setembro, teremos a ação de enfrentamento às violências contra as pessoas com deficiência. Então, também quem está na comissão da pessoa com deficiência é a PAI, que vai encabeçar essa ação e também vai ser a primeira ação da rede para esse público. Casos já expressivos aqui em Irati, vocês têm conhecimento? Há dados, números de violência contra a pessoa com deficiência? Acredito que tem alguns casos já sendo atendido pelo CREAS, né? Já teve alguns. Já tem, Denis? Tem uma média aí acho que de 15 casos, assim, 10 casos registrados, né? É mínimo ainda, né? Porque a gente sabe também que é uma população, muitas vezes, que também, historicamente, né, foi discriminada, né?
é invisível ainda muito, né, nas políticas públicas, né, mas eu acho que a gente tem várias ações aí que vêm, né, até é bom reforçar, né, que em 2015 então a gente também teve a conferência, né, da pessoa com deficiência, foi instituído, né, já tinha, né, no município, né, mas foi reativado o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, né, que são pessoas que estão bem comprometidas, né, com a causa, né, e que estão buscando, né, todo esse processo de divulgação, né, agora que está em vigência também a lei, né, da inclusão brasileira, né, o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, que já está em vigência no sistema brasileiro, né, e que isso vai contribuindo, né, com o debate e com essa construção, né, de políticas públicas para a pessoa com deficiência no município. Tá certo, Tiago. Seguindo aqui, e acrescentar alguma coisa? Eu acredito que para além da violência também, uma ação importante na rede nessa questão vai ser a questão de respeitar os direitos, que isso eu acho que é bastante violado aqui em Irati, até a questão de vagas em estacionamento, de prioridades, e a própria lei de inclusão, né, que bastantes lugares de Irati não têm acessibilidade, então acho que nessa ação é bem importante que além da violência seja discutida a questão do respeito aos direitos, que não deixa de ser uma violação de direito ali. Só um recado importante, né? O Denis e o Tiago, o pessoal que está nos assistindo, você empresário, você que tem a sua indústria, você tem, né, a oportunidade, digamos assim, de propiciar a uma pessoa com deficiência uma atividade profissional, até para que ela possa ter a sua dignidade planificada, né? Existe uma lei para isso, tem uma legislação específica, que a partir do número X de geração de empregos, as pessoas já têm a obrigatoriedade de estabelecer um número X de vagas para a pessoa com deficiência. Então, você pode se apropriar dessa lei, obviamente, e também estar cumprindo com a função social que toda empresa tem que fazer. Fica aqui a dica, né? É um assunto que podemos abordar em outra oportunidade, né? Mas é um tema muito interessante e muitas empresas, inclusive Irati, já estão cumprindo a lei, estão abrindo espaço para as pessoas que têm algum tipo de deficiência para que elas possam desenvolver também atividades profissionais. Isso. No dia 23 de setembro, a gente vai organizar o debate com os candidatos a prefeito, que esse ano eleitoral, né? Esse debate ele já é tradicional ser conduzido pela rede, mas antes o foco era criança. Então, acho que esse ano o debate vai ser mais interessante, vai ser bem mais amplo, até para a gente verificar com todos os públicos e com os conselhos, que o debate vai ser organizado pela rede e com todos os conselhos, o que os candidatos a prefeito pretendem fazer com todas as políticas para todos os públicos atendidos pela rede de proteção. Até porque, como é uma política pública, obviamente que é preciso que o próximo prefeito também tenha esse compromisso com a rede, né? Exatamente, até para dar continuidade, porque essas são as ações de 2016, mas a gente quer que a rede continue e que cada vez se fortaleça, assim como ela já existe desde 2006, e que o próximo prefeito continue com as ações e fortaleça a rede. Certo. Vamos seguir com a programação? Finalizando, daí no dia 10 de dezembro, a gente quer fazer uma ação juntando todos os públicos da rede, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, a gente quer fazer a ação de encerramento do ano com todos os públicos, para todos os públicos. Falar em direitos humanos, né, está falando lá de dezembro, mas a rede, o grupo já começa nesse mês de janeiro. Essa semana Irati sediou esse encontro já envolvendo esse tema importante, que é exatamente direito humano. Isso, na data de anteontem e ontem foi realizada a primeira Conferência Municipal de Direitos Humanos, que também foi um passo bastante importante para o município. A gente ficou bastante feliz quando a gente foi nomeado para a comissão organizadora da conferência e nós mobilizamos e lutamos para trazer o melhor, para fazer a melhor conferência, o melhor possível e para trazer o debate vários públicos, e acho que a gente atingiu esse objetivo. Tivemos faxinalenses, benzedeiras, movimentos sociais, população LGBT, idosos, crianças, todos reunidos debatendo direitos humanos, e foi bem bacana a conferência nesse aspecto, e surgiram propostas muito interessantes para a gente encaminhar para a conferência estadual que acontece em março. Tá certo, Denis. O ano passado, 2015, vários encontros, várias conferências, vários momentos de capacitação, e Irati deu passos, eu ousaria em dizer, gigantescos, né? Passos importantes nesse aspecto, especialmente em capacitar equipes técnicas, conscientizar todo mundo da importância do seu papel. Mas nós sabemos que, infelizmente, o processo de evolução da violência ele segue caminhando, né?
tantos encontros, tantos debates, uma legislação específica para cada setor e a violência continua. O que está faltando ainda? É que a violência, assim, ela, por ser um fenômeno muito complexo, né, ela envolve várias questões, muitas vezes, que potencializam, né, para aquela causa, né. Uma das questões até o próprio sistema, muitas vezes, que a gente vive, né, um sistema individualista, perverso, né, que acaba, muitas vezes, alimentando para que as situações de violência. E até reconhecer que a violência é uma questão histórica, né, ela sempre esteve presente no processo humanitário, né? Então, aos poucos, então por isso que vem se pensando a partir da Constituição, né, políticas públicas também de prevenção, né, para tentar combater, tentar buscar uma cultura da paz, né, a busca pelo diálogo, né, na resolutividade dos casos, né. E na garantia dos direitos humanos, né? Eu acho que a proposta também da conferência foi essa, né? É pensar nessa transversalidade, né? Tentar reunir todos os públicos, né? Para que todos juntos, né, possam discutir políticas públicas, né? Para toda a população aqui do município de Irati, né? Porque às vezes pode ser uma mulher que pode estar sofrendo violência, essa mulher pode ser idosa, né? Então tem todas essas especificidades, né, essas questões, que é importante também pensar nessa transversalidade, nessa integralidade, né, nessa complexidade também, né. Então a gente também precisa trabalhar, né, com esse problema que ele não é uma questão isolada aqui do município, né, mas faz parte de todo um sistema, né. Tá certo. Tiago, onde entra a educação em todo esse processo? Felizmente nós temos observado aí a participação da secretária Cláudia, o próprio prefeito Dilon tem participado dos encontros. Nós sabemos que há aí uma junção importante envolvendo escola, alunos, pais de alunos, professores e a sociedade de uma forma geral. Nós sempre dizemos que a escola, né, a educação está inserida na sociedade e a sociedade, por extensão, inserida dentro da escola. E aí a importância do setor educacional no que se refere principalmente ao aspecto preventivo, não é? Exatamente. A educação eu acho que é fundamental, é o primeiro passo ali, tanto é que na rede eles são bem fortes, né? Tanto a equipe das escolas municipais quanto das escolas estaduais, o Núcleo Regional de Educação participa ativamente na rede e as maiores demandas é trazidas pela educação, porque as violações geralmente são descobertas na escola, que é onde a criança passa o maior período de tempo. As denúncias, acho que eu não tenho os números exatos, mas há bastante denúncias que são os professores que registram, e a educação é fundamental. E na questão da prevenção, mais ainda, né? Que eles que conseguem ter esse contato direto, que conseguem promover campanhas. Então, nós, enquanto rede de proteção, queremos fortalecer ainda mais o diálogo com a educação e fazer ações de prevenção, pensar em ações preventivas dentro das escolas. Até durante o mês de maio, que são as ações para as crianças, a gente quer fazer ações dentro das escolas, um concurso de redação, um concurso de desenho, a gente ainda está pensando o que fazer, mas dentro das escolas, que é onde está provavelmente o futuro e é onde a gente pode segurar muita coisa ali. Tá certo. Nós temos, Denis, aqui na região de Irati um diferencial em relação a grandes centros. Por exemplo, comunidade interiorana, algumas até com certa distância, né? São lugares longínquos, né? E são também identificados os casos de violência. Sim, tá tendo bastante casos, até porque a gente não pode estigmatizar, né, a violência como sendo aspecto apenas urbano, né? Então é bastante evidente, né, também aqui no município situações de violação de direitos, né, principalmente na área rural, né? Até pelo processo mesmo histórico, né, dessa cultura, né, também, né, pensar também, dialogar, né, pensar como estratégias também, né, e políticas públicas para que possam também chegar nessas comunidades, né. Hoje a gente tem uma dificuldade aqui no município, né, porque a gente não tem equipes volantes, né, que possam fazer esse trabalho, né, mais na área rural, né, mas a gente está buscando aí pensar, né, também como atingir também essa população, né, para que elas não fiquem descobertas, né, e também garantir, né, acesso aos serviços públicos. Tá certo. Tiago, poderíamos afirmar que a violência está em todas as classes sociais?
Com toda certeza. A violência não é um fato isolado de uma classe, de um modelo de família, do urbano ou rural, não. Ela está institucionalizada em todos os espaços e é importante que a gente consiga atingir todos os públicos. Até essa é a ideia da reformulação da rede, que a gente comece a pensar num todo, não no foco da criança, porque geralmente a criança está sofrendo violência, a mãe dessa criança está sofrendo violência também. Então, ela está interligada uma violência na outra, uma violência gera outra violência. Então, até esse foi o motivo do reordenamento da rede, para a gente pensar como um todo e como direitos humanos, não pensar pensar fragmentado, mas pensar em direitos humanos, pensar num todo, porque a violência não é um fato isolado. Nossa, de aqui bater mais uma vez, né, Denis, no Disque 100. O que este sistema tem facilitado, digamos assim, a ação de todos que estão não apenas na rede, mas também do setor policial, setor judiciário, né? A gente até quer fortalecer também as ações, né, para que a gente possa também divulgar, né, esses meios de comunicação, né, onde a população também do município de Irati, tanto da área rural, tanto da área urbana, né, possa buscar também os seus direitos, possa buscar orientação, né, qualquer situação de violação de direitos, onde ela possa fazer uma denúncia, né. Então, um dos meios de comunicação hoje existentes, né, no Brasil, né, que é uma ouvidoria, né, nacional, é o Disque 100, né. Então, o Disque 100, eles recebem essas denúncias, né, tanto em situação de violação de direitos quanto a criança, adolescente, mulher, pessoas com deficiência, idosos, né. Eles acolhem essas denúncias, né, e encaminham daí para os municípios, né, para tomar suas providências, né, fazer visitas e fazer todo um acompanhamento, né, para que se rompa, né, todo esse ciclo de violência, né, estabelecido, né. Tá certo. Denis e Thiago, muito obrigado pela presença. Se tiver algo mais a acrescentar, por favor, fique à vontade. Então, eu quero convidar toda a população, quem tiver interesse de participar das reuniões da rede, vai ser toda terceira segunda-feira do mês, começa agora no dia 15 de fevereiro, e vai voltar a ser ali no Conselho da Comunidade, que é um espaço mais amplo, mais democrático. Então, quem tiver interesse, está convidado a participar das reuniões da rede e de todas as ações que a gente vai estar divulgando no Facebook da Secretaria, na mídia, aqui na Web TV também conto para a nossa divulgação de todas as ações e para trabalharmos juntos aí. Denis, obrigado pela presença mais uma vez conosco aqui. A gente que agradece, né, até a abertura desse espaço, né, para que a gente possa também divulgar, né, todas as informações, né, e para que a gente possa cada vez mais, né, estabelecer essas parcerias, né, pensar também em agilizar todo esse processo, né, para a garantia dos direitos humanos, né, da população de Irati. Tá certo. E assim, aqui na Web TV Irati, nós conversamos com o Denis Musial e o Thiago Gorte a respeito de todas essas ações aqui da rede do município de Irati. Grande abraço, minha gente, e até o próximo programa, se Deus quiser.